Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é sobre pullback em falso rompimento, tá? Então se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, já deixa o joinha de vocês, tá galera? E hoje eu vou estar ensinando vocês então a estar operando pullback em falso rompimento, vou padronizar esse operacional para vocês, passar as dicas e macetes, tá? E chega de enrolação, vamos pro vídeo. Pessoal, então o que é um falso rompimento, tá? O falso rompimento nada mais é quando o gráfico rompe uma determinada região, ele não tem força para continuar esse rompimento, e então ele retorna para a região, ele faz um falso rompimento, ele volta para a região, tá? Então quando que ele acontece? Ele acontece após o rompimento que não tem força para continuar rompendo, então ele retorna para a região, como esse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui a gente tem uma região de resistência, tá? O gráfico trabalha aqui. Em um determinado momento, ele rompe essa região, tá? Ó, ele faz um rompimento e logo em seguida ele vem e ele vai fazer um falso rompimento. Ele não tem força para continuar indo para cima, então ele faz um falso rompimento e volta aqui para essa região. E daí o que a gente faz? A gente pega o pullback nessa resistência. Um pullback aí nesse falso rompimento. Ó. A vela ela vai dar aquele pico aqui, a gente entra vendido e nós ganhamos a operação daí, tá pessoal? Isso seria o falso rompimento, tá? Agora eu vou mostrar para vocês onde acontece, mas eu vou mostrar isso no gráfico. Então, bora lá no gráfico. Ó pessoal, então onde que acontece o pullback no falso rompimento? Vamos fazer aqui as nossas marcações de suporte e resistência aqui em H1 nas três últimas velas de H1, tá? Daí eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos marcar aí, ó. Agora vamos marcar aqui, ó. Aqui tem o pavio, o suportezinho aqui dessa vela de H1. Aqui a gente tem um bem próximo, não vou marcar. Aqui tem um paviozinho, uma resistência bem próxima também. Aqui, isso aí, tá marcado. Tá, então, onde que é as nossas regiões que podem acontecer o pullback do falso rompimento? Qualquer uma dessas regiões de H1 de suporte e resistência, tá? Qualquer uma pode estar acontecendo, tá? Qualquer uma pode acontecer, porém, existem as melhores regiões, tá? Então, agora eu vou explicar para vocês onde ficam as melhores regiões aí para nós pegar o pullback em falso rompimento, que é o que eu uso. Ó pessoal, então quais as regiões que eu pego o pullback em falso rompimento, tá? Eu vou passá-las aqui para vocês. Eu pego falso rompimento em regiões de consolidação, tá? Então se ocorre um falso rompimento aí em consolidação, eu pego o pullback porque provavelmente vai respeitar a região ali que estava consolidando, tá? Pego também em topos e fundos do dia, tá? Que são regiões isoladas, regiões fortes, tá? Então, geralmente ele rompe e faz o falso rompimento, eu pego o pullback. E regiões fortes de H1, tá? Que tipo de região forte de H1? Uma região de suporte e resistência que geralmente está na extremidade e tem pelo menos 3 toques de pavio, tá? Então isso seria as regiões aí que eu pego o pullback no falso rompimento e eu vou mostrar agora para vocês no gráfico também. Vamos lá. Bom pessoal, então como eu falei antes para vocês, tá? Eu já passei as regiões que eu gosto de estar operando, agora eu vou mostrar para vocês começando por consolidação, que aqui a gente tem uma, tá? Vou fazer a marcação da consolidação, ok? Como vocês podem ver, a região ela estava consolidada, né? E aqui nessa vela aconteceu o rompimento da nossa consolidação. Em seguida fez um falso rompimento com uma boa vela. Eu em seguida vou mostrar para vocês quais são as velas que eu gosto para fazer o pullback em falso rompimento. E na vela seguinte fez o pullback então no falso rompimento aí de consolidação, nos dando a vitória, tá? Aqui no NZD-USD a gente tem um exemplo de falso rompimento em uma região de topo do dia. Por quê? Ó, dia 27 começou aqui, 27 de abril. E aqui a gente tem o nosso topo do dia. Ó. Aqui, ó,
Não, esse aqui não passou, então é a nossa região de topo do dia. Vou fazer a marcação dela, ok? E aqui na frente, como vocês podem ver, essa vela que deu um martelo invertido, ela querendo ou não, ela rompeu a nossa região. E a vela seguinte fez o falso rompimento e na próxima, então, aconteceu o pullback no falso rompimento. Então, como eu falei para vocês, é outra região que eu gosto de estar operando pullback em falso rompimento. É bastante difícil do gráfico estar rompendo ela. Ó, aqui na frente também fez um falso rompimento, porém não fez o pullback em falso rompimento. E por último, então, as regiões de H1 forte. O que seria essa região de H1 que é forte? É esse exemplo aqui que a gente tem, ó. Deixa eu fazer uma marcação para vocês. Ó, a regiãozinha aqui, ó. 1, 2, 3 toques. Então aqui na frente ela veio, rompeu, fez o falso rompimento, não fez pullback. Um pouquinho mais para frente de novo, ela rompeu, fez falso rompimento com uma vela muito boa e o pullback em falso rompimento com excelência, tá? Então são essas três regiões aí que eu gosto de estar trabalhando o pullback em falso rompimento. Pessoal, então como que deve ser essa vela do falso rompimento? A vela que rompe, quando a gente procura operar pullback em falso rompimento, ela não nos interessa muito. Mas a vela que faz o falso rompimento, ela é muito importante. Eu gosto de entrar em pullback de falso rompimento quando acontece uma dessas três velas que eu vou mostrar para vocês. A primeira, a vela de força, tá? A segunda é a vela de reversão, né? Que é aquela vela que vai para cima e depois ela reverte. Deixa eu fazer ela aqui para vocês. Aqui, vela de reversão. E a última é a vela de força também, porém ela deixa um pouco de pavio, tá? Isso, mas o pavio é aqui, tá? Não é lá em cima não. Tá? Então esses três tipos de vela aqui eu gosto de estar entrando no pullback em falso rompimento. E nós precisamos analisar como elas trabalham também em M1, como elas fazem esse fechamento delas em M1, tá, pessoal? Então agora eu vou mostrar para vocês como o fechamento de M1 é importante. Pessoal, então qual que é a importância da gente estar analisando o rompimento da vela de M5 em tempo gráfico de M1, tá? Eu expliquei no vídeo passado, que é o vídeo sobre pullback. Se vocês não viram esse vídeo, aconselho vocês a dar uma olhada, é um operacional muito bacana. Mas a importância é o seguinte, aqui a gente tem duas situações, tá, de velas de M5. Porém, o rompimento delas em M1 é diferente. Como vocês podem ver em M5, são duas velas de força, mas quando a gente vai passar para M1, a gente vai ver uma situação diferente. Ó. Na primeira vela, em M1 estava acumulado uma vela verde, uma vermelha, e assim foi até que na última vela de M1, dentro de M5, ela fez o rompimento da região, formando essa imagem aqui como se fosse um candle de força em M5. Tá? Na segunda ocasião, aqui a gente tem o mercado totalmente altista e definido que ele está rompendo, ele está com força de alta, tá? Então aqui a gente tem um rompimento de força. O que acontece? Se no falso rompimento, a vela que for fazer o falso rompimento romper da maneira como essa aqui rompeu em M1, né, que na última vela de M1 ele rompe, faz o falso rompimento, a gente não pega o pullback em falso rompimento. Se for na situação de baixo aqui, que ele demonstra a força de falso rompimento, aí a gente pode pegar o pullback em falso rompimento, tá? Eu vou mostrar agora para vocês uma situação no gráfico analisando a vela em M5 e no tempo gráfico de M1. Vamos lá. Ó, pessoal, então aqui no gráfico, como eu marquei a região antes, tá? Aqui é a região fortíssima de suporte, tá bom? E aqui a gente tem então um falso rompimento. Ó. A vela rompe a região e a outra faz um falso rompimento com uma vela de reversão, que é o que eu gosto de utilizar para pegar o pullback falso rompimento. Então a vela em M5 está excelente, ó. A vela das 19,5. Vamos passar para M1 para ver como que ela fez esse falso rompimento. 19,5, tá? A vela de 19,5. Ó, vamos olhar aqui.
Então, aqui, ó, 19,5. Começou a nossa vela de 5 minutos, a primeira vela de mimo desceu, a segunda subiu, a terceira subiu, a quarta subiu e a quinta terminou lá em cima. O que é isso aqui, pessoal? Não é uma força muito forte de compra? Então o rompimento M1 está perfeito, o rompimento de M5 está perfeito. A outra vela que fez o pullback no falso rompimento é essa aqui, ó, que é a vela das 19,10. Ela nasceu e já foi tocar de cara, tá? Então foi uma operação perfeita que deu um win bem tranquilo, tá? Pessoal, então agora a gente vai padronizar aí o nosso operacional de pullback em falso rompimento, tá? Então se comprometa comigo que você vai entrar somente em pullback e falso rompimento em regiões fortes, tá? Que é a região de consolidação, topo fundo do dia, ou uma região forte de H1, que é onde tem toque de 3 pavios, tá? Somente se acontecer uma daquelas 3 velas de forças que eu mostrei para você, que é a vela de força e a vela de reversão e a vela de força com pavio, tá? Se o rompimento de M1 estiver bom, daí você também pode entrar. O tempo de operação de retração, o mínimo é 2,30, tá? Se passar de 2,30, se for 2,25, não entra, tá? Porque o pullback e falso rompimento, ele é uma região forte, então precisa de tempo para ser respeitado, tá? Então, o mínimo 2,30. E a vela que você vai pegar o pullback, ela tem que dar o pico de vela na região, ok? Então, se comprometa comigo que você somente vai pegar pullback e falso rompimento se tiver tudo dentro desse padrão que eu passei para vocês, ok? Pessoal, então aqui eu quero mostrar um exemplo para vocês, tá? De um pullback em falso rompimento. Aqui é de um integrante do nosso grupo de operações aí que a gente opera de manhã, tá? Que é o João. Ele pegou um pullback em falso rompimento em uma região de topo do dia, tá? Ele tirou foto e mandou para nós. Como vocês podem ver, a vela fez o rompimento. A vela do falso rompimento foi uma vela de força, deixou um pouquinho de pavio. E a vela seguinte foi perfeitamente tocar lá na região. E como vocês podem ver aqui, 3 segundos de operação faltando. Ela foi uma operação que deu certo, deu gain, tá? Aqui é um exemplo muito bom de pullback em falso rompimento. Por quê? Uma região de topo do dia, a vela de rompimento estava perfeita e provavelmente ele pegou dentro do tempo de operação, tá, galera? Agora eu quero mostrar outro exemplo aqui que ele pegou também, tá? Que é um pullback aqui em falsos rompimentos. Aqui a gente novamente tem uma região de... Aqui na verdade não é uma região de topo do dia, tá? Aqui é uma região forte de H1, tá? Como vocês podem ver, uma região que tem vários toques. Então aqui deu uma vela de rompimento, deu um doji, que significa indecisão no mercado, e a vela do falso rompimento foi uma vela de força. Então a vela seguinte foi lá, tocou na nossa região, fez o pullback, o falso rompimento, ele pegou essa entrada e foi novamente uma entrada perfeita. Então o pullback, na verdade, ele tanto o falso rompimento como o pullback, ele é um dos operacionais mais difíceis. Porém, se a gente padroniza ele bem, ele fica um ótimo operacional para a gente estar operando, tá, galera? Então esses são os dois exemplos aí que eu queria mostrar para vocês. E para você que ficou até o final do vídeo, eu vou te passar uma dica para lá de especial para pullback em falso rompimento, que é o melhor pullback em falso rompimento, tá, pessoal? É quando acontece o rompimento da região, a vela seguinte dá um doji e a próxima faz o falso rompimento. Por que é o melhor pullback de falso rompimento? Porque aqui a gente tem um padrão gráfico, que é o estrela da noite, tá? Isso aqui é o estrela da noite. Quando acontece o estrela da noite, quando o estrela da noite ele faz um falso rompimento, o pullback do falso rompimento ele é quase impossível dar errado. Claro, às vezes dá, mas a chance, a probabilidade de dar certo é muito maior. Então aqui, quando acontece isso, a gente pode aumentar a mão. Claro, se a próxima vela fizer o pullback aqui dentro dos padrões. O que seriam esses padrões? Pico de vela e tempo de retração. Deu o pico, retraiu, deixou o pavio. Tá? Então esse é o melhor pullback de falso rompimento para quem ficou aí até o final do vídeo, tá, galera?
E aqui nesse exemplo que eu mostrei antes para vocês, ó, a gente tem o estrela da noite. Ele rompe, doji, faz o falso rompimento e o pullback perfeito. Ó, estrela da noite. Tenho mais um exemplo aqui também para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui mais um exemplo, tá? Aqui a gente tem, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Aqui, ó, perfeito. Aqui a gente tem o rompimento. Aqui é o estrela da manhã. É a mesma coisa, tá? Tanto em cima e embaixo, é perfeito. Fez o rompimento, dojizinho, falso rompimento, perfeito, tá? Esse padrão aqui. Deu um infarto, mas, como eu disse, é o melhor pullback do falso rompimento. Pessoal, então aqui termina o vídeo de hoje, tá? Sobre pullback e falso rompimento. Eu espero que eu tenha ajudado aí vocês, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like de vocês, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o meu canal do Instagram e o meu link do grupo do Telegram também, onde eu passo dicas e as minhas entradas que eu dou aí para vocês estarem aprendendo, tá? Até uma próxima então, galera!